A gente sabe que muitas vezes a questão da amamentação é vista com um pouco de medo, receio, até resistência por algumas mulheres. Por tantas coisas que foram ouvindo, que presenciaram, peito que rachou, que empedrou, mastite, abscessos, meu Deus, o que é isso? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Eu quero partilhar com vocês um pouco da minha experiência, já tendo amamentado 3 crianças, como que eu fui vivendo no primeiro filho, no segundo, no terceiro, e trazer algumas dicas para você, para que a sua amamentação, no tempo que você está vivendo ou viverá futuramente, seja a mais tranquila possível, que a amamentação seja realmente um momento de alegria, de doação, o que não quer dizer muitas vezes ausência de dor. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Eu vou começar contando para vocês um pouco do que eu vivi no meu primeiro filho. A gente sempre brinca, né, que mãe de primeira viagem sofre mais. E é verdade, na grande maioria dos casos é assim, porque a gente é muito inexperiente. Eu lembro que quando eu estava grávida, eu lia muito sobre a gestação e tudo mais, até a alimentação da criança, mas eu não me preparei muito para a amamentação. E é claro que eu queria amamentar, eu desejava com todas as minhas forças viver este processo de alimentar o meu próprio filho com o meu leite, né, aquela coisa bem bonita. Graças a Deus eu consegui, mas a duras penas. Então eu comecei amamentando o Bento com livre demanda, mas o Bento era aquele tipo de bebê que grudava no peito e só soltava 1h20 depois. Ele passava assim, era 40 minutos em cada mama, era uma coisa assim, esfomeada mesmo. Ele dormia, dali 1 hora, ele já queria mamar de novo durante o dia. À noite eles passavam até umas 2 horas, mas ele mamava muito. Como ele sugava bastante, estimulava muito a produção. Porque a gente sabe que o leite ele desce à medida que ele é estimulado, ele produz à medida que ele é estimulado. Então, quanto mais a criança suga, mais ele produz. E foi assim que aconteceu. Eu produzi muito leite, já por natureza eu tenho bastante leite, daquele tipo que quando entra no chuveiro o leite jorra assim no box, faz 2 torneirinhas. Eu sou desse tipo que vivo com a roupa encharcada de leite nos primeiros meses de amamentação. E o meu peito encheu. Quando o Bento estava com uns 40 dias, eu comecei a sentir muita dor, né? Eu já vinha aquele processo cansativo de amamentar muitas vezes ao longo do dia, né? E a gente sabe, né? Cada mamada é um cocôzinho que a criança faz. Então todo aquele processo, mama, troca a fralda, põe pra dormir, mama, troca a fralda, põe pra dormir, aquela coisa toda. E com uns 40 dias, meu peito começou a ficar muito duro, eu comecei a sentir dor. Eu morava perto de uma médica. Fui lá, mostrei pra doutora, ela não era ginecologista, nada, mas como médica, né, e também como mãe, ela olhou meu peito e disse: Andréia, acho que você tá desenvolvendo uma mastite aí. O que é a mastite? O leite é produzido numa demanda muito grande, né? Ele empedra nas glândulas, ele não sai, todo o leite que é produzido não sai, ele empedra ali, aquela glândula inflama, você produz um processo inflamatório ali. Como tem inflamação, vai te dar febre, vai doer muito. Então eu tive febre aquela noite, eu me lembro muito bem, febrão, 39 graus e pouco, muita dor. No outro dia nós chamamos uma enfermeira especialista em amamentação, ela veio e olhou: nossa senhora, vamos drenar esse peito. E atenção, quando você precisar drenar o peito, não tira com maquininha, né? É só em casos mesmo em que tem aí uma indicação que seja realmente necessária, porque a maquininha também estimula muito. Então o ideal é a drenagem manual. Dificilmente a gente consegue. Eu não conseguia drenar o meu próprio peito porque a gente sente muita dor, mas o seu esposo vai aprender a drenar para você, ou sua irmã, sua mãe, quem estiver junto com você, né? Para que possam te auxiliar nesse processo. Vai drenar, e aí ela veio, nos ensinou a drenar o peito. O Tiba aprendeu, tirava assim, a gente encharcava toalhas de leite, gente. Claro, um pouco eu retirava, guardava. E ali a enfermeira falou assim: como que é a mamada do Bento? Ele pegou chupeta? Eu disse: não pegou chupeta. A gente vai tentar introduzir uma chupeta nele para que ele dê uma espaçada nessas mamadas, porque ele mamava de hora em hora, às vezes 40 minutos. E aí naquele primeiro dia eu lembro, o Tiba ficou em casa, me ajudou.
Porque quando ele chorava querendo peito, o Tiba ia lá, pegava, oferecia chupeta, passeava com ele, fazia algumas coisas para ele não ficar perto de mim, para não sentir o cheiro do leite, né? E aí conseguimos vencer aquele processo da mastite, demos uma espaçada nas mamadas, no primeiro dia 1h30, depois 2 horas no segundo dia, 2h30, até que a gente conseguiu dar uma organizada nos horários das mamadas do Bento, tendo em vista a saúde do meu peito e a continuidade da amamentação, porque se eu não curasse aquela mastite, poderia dar abscesso. Um peito muito cheio de abscesso, ele não tem mais condição de amamentar, né? Muitas vezes a mulher precisa fazer até cirurgia nesse peito para poder retirar os abscessos e compromete a amamentação. Então eu precisava espaçar aquelas mamadas para que eu pudesse continuar amamentando o meu filho. Foi isso que fizemos, com sucesso. Conseguimos, vencemos a mastite, deu tudo certo. Continuei a amamentação do Bento até quase 1 aninho, quando eu descobri que estava grávida do Matias. Tive um pequeno sangramento, fui orientada a parar de amamentar para não ter ali um risco de um aborto espontâneo, porque a gente sabe que quando nós amamentamos, o nosso útero, ele contrai. Por isso que logo ali nos primeiros meses, quando a gente amamenta, é comum a gente sentir aquela contração no útero, uma certa cólica, né? Porque o útero está contraindo. Então quando eu amamentava o Bento, contraía meu útero, eu já tinha um bebê ali dentro daquele útero, né? Eu engravidei quando o Bento tinha 10 meses. Então não era positivo que eu continuasse amamentando, no meu caso, que já vinha com um histórico de perdas no início da gestação. Quando o Matias chegou, eu já sabia da questão dos horários, né, que era importante eu dar uma organizada nos horários para que ele não grudasse tanto no meu peito. O Matias já tinha um ritmo de mamada diferente. Ele já desde pequenininho já espaçava muito as mamadas, sem que eu precisasse fazer esse espaçamento. Ele mesmo, por ele já ficava assim 2h40, 3 horas entre uma mamada e outra, o que facilitou a minha vida. Como tinha bem pouco tempo que eu tinha amamentado o Bento, meu peito rachou um pouquinho só, porque aí entra outra história que eu não contei na amamentação do Bento. Porque realmente a mastite foi o ponto ápice da minha primeira amamentação, meu primeiro filho. Mas a verdade é que nas primeiras semanas, nos primeiros 20 dias, eu sofri bastante com as rachaduras no peito. Como o Bento sugava muito, com muita força, menino come muito, se alimenta demais, né? Meu peito rachou e foi assim aquela coisa de sangrar, a ponto do Bento vomitar sangue no lençolzinho branco do berço. Ele mamou e quando eu fui pegar ele lá no meio da noite tinha sangue no lençol, foi aquele susto, mas aí a gente lembrou que era o meu peito que estava rachado. Então eu liguei para a médica perguntou como estava meu peito, contei, ela disse: não, fique tranquila, é o sangue do seu peito que ele está mamando, vamos tratar esse peito. Aí tratei. Como é que eu consegui eliminar aí as rachaduras? É claro, o peito vai se acostumando com a sugada, né? Então o peito por si só ele vai calejando, mas é preciso tratar as rachaduras também para evitar tanto sofrimento, porque sinceramente, gente, eu amamentava mordendo uma fraldinha, né? E as lágrimas escorrendo, porque o peito ferido. Quem é mãe aqui já passou por isso sabe como dói amamentar. Eu limpava bem com algodão e água filtrada o meu peito após a mamada. Algumas pessoas falam para colocar o próprio leite. Para mim não era positivo, eu tinha que limpar com água filtrada, secar bem com uma fraldinha limpa e colocava para tomar sol. Ou então a luz amarela por 5 minutos em cada peito. Gente, sol e luz amarela, grava isso que eu tô falando. Sol e a luz amarela, ou sol ou a luz amarela por 5 minutos é o que mais cicatriza o peito, faz cicatrizar rapidinho. E aí também colocava aquela pomadinha de lanolina. Então aí venci aquela primeira fase ali das rachaduras, que é tão dolorida, que é tão difícil, limpando bem o peito, secando bem o peito, pomadinha, luz do sol, luz amarela. Uma coisa que é bem importante, gente, quando o peito enche muito, né, e a gente tá ali com dor até mesmo no peito, usar um sutiã bem firme, né, que te dê sustentação, não apertado, mas que te dê sustentação mesmo. E manter o sutiã sequinho. E eu sei, gente, eu sei porque eu já fiz isso na nossa correria de mãe ali, né, aquela loucura que a gente tá. Às vezes o sutiã molhou de leite, a gente demora para trocar, mas não é legal, porque essa umidade
faz com que a rachadura não sare, então manter o sutiã sequinho. Uma coisa que eu usei também, usava esporádico, assim, em alguns horários do dia, eram aquelas conchas de amamentação, porque o meu peito vazava o tempo inteiro, ele era muito cheio de leite. Então eu colocava aquela concha, retinha o leite ali, tirava aquele leite, secava, né, mas deixava alguns momentos do dia sem a concha, para que o peito pudesse respirar também e secar, porque a concha, ela produz calor, o peito sua, o próprio leite, e ela fica úmida, não ajuda a sarar, né? É bom para quando você tá com o peito ferido, né? Você vai, sei lá, para uma consulta médica, ou você vai receber alguém na sua casa, alguma coisa assim, você põe a concha para não ficar com a roupa molhada, ou para que as pessoas não batam no seu peito ferido, que dói demais, viu? Atenção, gente, quando você for visitar uma puérpera, não abrace com muita força, não chega já dando aquele abração, porque os peitos com certeza estarão doloridos. Outra coisa que a gente costuma ter também no início da amamentação é tipo um torcicolo, essa dor aqui no ombro, porque, né, muito tempo com o bebê no colo, às vezes a mãe fica tensa ao amamentar. Então, uma coisa que ajuda muito é a almofada de amamentação. Eu sei que tem gente que não gosta, que acha supérfluo, para mim ajuda muito. Para mim não é um adereço aí desnecessário, para mim é importantíssimo, me ajuda a dar apoio. Você tá cansada, apoia ali o bebezinho no seu braço, apoia o braço, relaxa essa musculatura, ajuda realmente bastante. Eu sempre uso, em todas as 3 vezes que eu amamentei, a almofadinha ali para me ajudar bastante. Se você, mãezinha, percebeu aí, caroço no seu peito, se você percebeu o peito mais quente, avermelhado, pede ajuda, não deixa isso evoluir para uma mastite. Corre, conversa com alguém, uma enfermeira, busca ajuda, alguém que possa ordenhar seu peito. Na amamentação do Tomás, eu vivi isto aos 6 meses, quando eu estava fazendo a transição da amamentação exclusiva para a introdução alimentar das papinhas, das frutas. Então, eu retirei algumas mamadas do dia, o meu peito continuou produzindo, foi no final de semana que o Tiba até viajou e o meu peito começou a encher e eu comecei a sentir muita dor. Aí, uma querida amiga aqui, a Letícia, veio aqui, ordenhou o peito para mim, me ajudou e foi a salvação, porque senão teria evoluído para uma mastite. Então, às vezes, nem sempre vai ser no início da amamentação. Pode ser depois no processo de desmame, pode ser nesse processo da introdução alimentar. Tem que ficar sempre atento a essa questão dos caroços, das dores, da vermelhidão no peito, tá bom? A questão do cansaço, Deia, amamentar é cansativo, nas madrugadas adentro é cansativo sim, mas nós não podemos perder de vista, gente, o sentido da maternidade. Por isso que eu faço questão de falar isso, porque você vai achar muitos vídeos falando de amamentação, você vai achar muitos vídeos falando sobre maternidade, mas aqui nós estamos falando numa visão cristã. Nós somos mulheres cristãs, chamadas a dar a vida tal qual nosso Senhor Jesus Cristo. Então, durante esse processo difícil do pós-parto, durante o processo da amamentação, onde nós vamos viver muito cansaço, solidão, sono, muitas vezes sentimento de tristeza, de abandono, nós não podemos perder de vista aquele que é o centro da nossa fé e que é o nosso modelo, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é tal qual Ele que nós somos chamadas a dar a vida, a ser alimento para os nossos filhos, como Cristo é alimento para nós na Santa Eucaristia. Olha que lindo! Eu até emociono de falar isso. E quando eu estava amamentando o Tomás, eu fiz um post sobre isso. Que beleza! Assim como Cristo, o fiel pelicano, dá de si para alimentar a igreja, para alimentar o seu povo, nós, mães, damos de nós, não só o nosso leite, também o nosso sangue. Eu dei do meu sangue, do meu peito sangrando para alimentar meu filho. Nós damos do nosso tempo, nós damos o nosso melhor, né? Que é a nossa energia, as nossas horas, o nosso sorriso, o nosso canto para embalar um bebê no berço, para embalar um bebê no colo. Então, é linda a nossa missão. É uma missão assim tão digna, que quando a gente compreende, a gente começa a viver com uma outra
de uma outra forma, a gente começa a viver com uma outra mentalidade e com uma dinâmica diferente de amar aquele sofrimento, amar aquele sacrifício, porque é sacrifício que gera a vida. Quando você está ali sofrendo, derramando lágrimas porque o seu peito está doendo, alguém está crescendo, está ganhando vida. Isso é lindo, gente. Então, meninas, por mais difícil que esteja, tá doendo, tá difícil, tá cansativo, não desanima. Aguenta firme, morde uma fralda, se une à cruz de Cristo e sofre com Ele. Cada momento, não desperdiça. Oferece pela conversão dos pecadores, pela sua conversão, oferece pela igreja, oferece por essa criança que está nos teus braços para que seja um homem santo, uma mulher santa. Não desperdiça nenhum momento, porque é sacrifício redentor. Então, quando a coisa estiver ali difícil, lembra de Jesus, se agarra a Jesus, amamenta deitada se for preciso. Eu fiz isso muitas vezes com o Tomás, porque já era o meu terceiro filho, a idade já vai um pouco mais avançada, eu tinha mais 2 crianças para cuidar durante o dia, então muitas vezes eu amamentei o Tomás deitada. Com o Bento eu não cheguei a fazer isso, nem com o Matias, mas com o Tomás eu fiz. Amamentei deitada. Eu continuo amamentando o Tomás. Futuramente vou fazer um vídeo sobre desmame noturno. Ele não mama mais à noite, mas ainda dá umas mamadinhas durante o dia, às vezes antes de dormir à noite. E eu vou partilhar isso com vocês, porque tudo que nós vivemos é maravilhosamente lindo. Eu fico encantada com a missão que Deus confiou a nós, mães, tão parecida com a própria identidade de Deus, né? Que é dar vida, que é ser este Pai amoroso que acolhe. Assim somos nós mães, que nos desdobramos, que nos colocamos, nos entregamos por amor aos nossos filhos. Então essa era a minha partilha com vocês a respeito da amamentação, que é sim um processo difícil. Nem toda mãe consegue amamentar, e aqui com esse vídeo eu não quero colocar culpa ou peso sobre nenhuma mãezinha, porque eu sei que por trás de cada mãe que não conseguiu amamentar, teve uma mãe que lutou muito, que se esforçou muito para amamentar e que por algum motivo realmente não conseguiu. Então não se sinta culpada, porque se você amamentou seu filho na mamadeira depois de ter suado, de ter derramado lágrimas tentando dar o peito, e que com tanto amor você carregou ele ali no seu colo, oferecendo a mamadeira para ele, o copinho, você ali também teve a mesma dignidade de mãe, você derramou sobre ele o mesmo amor de mãe, viu? Então esse vídeo não é para te culpar caso você não tenha conseguido, mas é para te dar ânimo, porque quem sabe no próximo filho que chegar, você vai conseguir e vai dar tudo certo. Desculpem o vídeo longo, é um assunto gostoso de falar e também cheio de questões a serem tratadas, não é? Perdoem se faltou alguma coisa ou outra, mas a gente continua falando sobre essas questões no próximo vídeo. Deus abençoe você, sua maternidade e o processo de amamentação que você vive ou que vai viver. Valeu, obrigada por acompanhar até aqui. Tchau!